Agora sim, temos o prazer de receber o deputado federal pela cidade de Guarulhos, Alencar Santana, do PT. Seja bem-vindo, Alencar. Obrigado, boa noite. Prazer estar aqui contigo de novo, Roberto Samuel, e conversar com todos aqui que nos acompanham, falando um pouco sobre a política em geral. Olha só, semana passada houve uma revolução e que agitou o mundo político, principalmente a esquerda. O ministro do Supremo decidiu que Lula é ficha limpa, Alencar. Foi uma alegria para vocês, não? Sim, com certeza. Mas eu queria aproveitar aqui esse momento, Roberto, também dar uma mensagem de solidariedade a todas as famílias, amigos, que perderam algum ente querido, algum familiar, né? Alguma pessoa nessa crise que infelizmente nós vivemos da Covid-19. O Brasil praticamente inteiro com sérios problemas, aqui na cidade de Guarulhos. Também a gente vê nossa rede hospitalar já no limite. 100%. Né? Já no limite e os números aumentando cada vez mais de contaminados e o número de vítimas. Então, as medidas necessárias e urgentes para que a gente possa conter isso e garantir a vacinação das pessoas é extremamente necessária. Vacinação de maneira ordeira, correta, que possa todo mundo poder se vacinar. Hoje minha mãe tomou a vacina lá em Nazaré, sem fila, na idade dela, 76 anos, com distanciamento social correto. E o que a gente observa, infelizmente, na cidade não é bem isso, que é lamentável. Bom, voltando à sua pergunta, eu diria que as decisões da semana passada do STF abalaram o mundo político e o discurso do Lula muito mais, né? Diria que as placas tectônicas do país foram abaladas, tremeram um pouquinho de tão forte e tão importante que foi o discurso do Lula. Aliás, impactou o governo, que no mesmo dia você viu o presidente Bolsonaro usando vacina, usando máscara, no mesmo dia ele defendendo vacina. Quer dizer, mexeu, e agora quer trocar o ministro da Saúde, que todo mundo está dizendo que é incompetente já há um bom tempo. Mas depois do discurso do Lula, ele sentiu um discurso, né, racional, político, demonstrando as relações internacionais, as relações internas, aberto ao diálogo, a construção de um novo momento para o país que nós precisamos, e principalmente sabendo qual é a pauta, qual é a necessidade do povo. Roberto, para resolver a economia, sem vacinação não tem jeito. Perfeito. Tanto é que parte dos empresários querem vacinas para os seus funcionários. Nós entendemos que tem que ter vacinação para todo mundo, não pode ter privilégio, né? Mas não tem jeito, se a gente não vacinar fortemente, nós não vamos reduzir o número de casos e não vamos voltar à normalidade. É necessário, o presidente Lula foi na ferida, não só falando isso, mas falando outras coisas. E o que foi muito importante, essa decisão começa a refazer a justiça no país e, de uma certa maneira, restabelecer a democracia. Ana Gomes está dizendo assim, o discurso do Lula foi demais, quem sabe, está dando boa noite para nós. O doutor Gideão Machado está dando também uma boa noite. Antônio do Vale, Alencar, pela farsa do juiz, palavras do Antônio, né? Antônio do Vale, pela farsa do senhor juiz Moro e do promotor Dallagnol contra Lula, você não acha que eles devem responder criminalmente? Olha, as revelações daquelas trocas de mensagem, elas são muito nítidas em relação à trama, né? Em relação àquilo, é o juiz agindo como investigador e, mais do que isso, mandando nos procuradores, né? Manipulando provas. Eles devem responder sim, nos devido... O Moro agora saiu, né, de juiz, foi ocupar um cargo no governo Bolsonaro, mas o Dallagnol ainda é procurador de justiça e tem que responder no CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público. E isso do ponto de vista administrativo e também avançando do ponto de vista criminal, porque agiram com uma clara intenção de perseguir uma pessoa que supostamente estava sendo investigada e com intuito político de tirá-lo da eleição, como fizeram em 2018. Acabo de receber a informação, Alencar, que Marcelo Queiroga
foi nomeado ministro da Saúde. Marcelo Queiroga, novo ministro, ele aceita o convite de Bolsonaro para ser o ministro da Saúde. Confesso que não o conheço de nome. Esperamos que ele faça um trabalho com base na ciência, com base na razão, com base na garantia daquilo que o povo precisa. Não dá para ficar receitando cloroquina sem ter e não tem vacina. Não dá para jogar contra a máscara, sabendo que a máscara controla a transmissão ou distanciamento social. Não dá para continuar essa confusão. Aliás, o general foi escolhido porque era bom de logística. Imagine se ele fosse ruim. Meu Deus do céu. Imagine se ele fosse ruim, porque foi um desastre. Um desastre. Isso porque dizem também que os militares são super preparados, competentes e vão lá cumprir a função general, né? Ele estava lá para obedecer Foi ali mas também é um militar, os dois. Né? Foi ali um desastre absoluto, demonstrando que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Militar tem que ficar no seu canto, cumprindo a função constitucional e não querer cumprir outra tarefa que não lhe cabe. O Marcelo Queiroga é cardiologista e é atual presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Queiroga tem bom trânsito em Brasília e no governo tem sido convidado esse ano para integrar a direção da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, a informação aí do novo ministro da Saúde, como disse o deputado Alencar Santana, esperamos que dessa vez vá, né? Porque o negócio está muito difícil. O ministro esperar que os governadores e prefeitos de cidades comprem vacina é o final da picada. Alencar, uma preocupação que eu tenho, eu falei isso com o doutor Parra, é que essa absolvição, nesse momento, isso que deixou o Lula pronto para sair candidato a ficha limpa, possa favorecer pessoas como o Cunha. E o próprio ministro admite que isso pode ocorrer sim, ou seja, cancelar todas e depois esse dinheiro ter que ser devolvido para essas pessoas que são confessas. Olha, cada um tem o seu processo, né? O Cunha foi o nosso algoz, ele foi o Artes, né? Construiu o golpe, sustentou o golpe contra o presidente da Câmara. Então ele trabalhou pelo impeachment da Dilma. É que ele não tinha mais serventia e precisava esconder o defunto, vamos dizer assim, né? Então foram lá e prenderam ele, não vou entrar no mérito dele. Agora, mesmo que uma decisão, se é justa, correta, beneficiar um terceiro, ora, por conta disso a justiça não tem que ser feita? Ninguém pode pagar por aquilo que não é sua responsabilidade. E ninguém pode ser culpado, condenado, por um processo ilegal, incorreto, um processo nulo. Eu queria dizer que é importante as pessoas entenderem o que aconteceu. Essa é uma tese da defesa antiga, que só agora o Fachin, tentando fazer uma outra manobra que o Fachin é o defensor da Lava Jato. E ele fez isso até para tentar defender a Lava Jato, mas ele teve que reconhecer o direito do Lula. Ele deveria reconhecer o direito do Lula independente disso, porque o direito é direito. O seu direito você não abre mão, seja ele qual for. E está correto. O direito é para ser buscado, para ser defendido, para ser trabalhado a seu favor. É a lei que assim garante, a lei é plural. Ô Roberto, imagine você, morador aqui da cidade de Guarulhos, trabalha aqui na cidade de Guarulhos, alguém te acusa de algum fato que teria ocorrido em Guarulhos. Só que quem te acusa é um procurador lá do Amazonas. O juiz que te julga é o juiz lá do Amazonas. Não pode. Porque isso te dificulta a sua defesa, encarece a sua defesa. É um juiz incompetente. Não o juiz Pessoa, nesse caso o juiz Pessoa Moro. O local onde ele julga, a vara, aqui nós temos o nosso fórum. Não competia a ele. Não, aqui nós temos o nosso fórum. É o fórum de Guarulhos. O juiz que está lá naquela vara, que tem que te apurar a partir daquilo que lhe chega para te julgar. Não pode um juiz de um outro lugar, simplesmente com a vontade de um procurador, fazer uma denúncia dessa. Os supostos fatos não ocorreram em Curitiba. O acusado não é de Curitiba, não tem residência em Curitiba. As vítimas não são de Curitiba, porque
tem que ser na vara em Curitiba e na vara do Moro. Por quê? Porque é uma trama que estava armada para justamente fazer isso e o Moro se dispôs. E um dia ele vai ter que revelar quem lhe ordenou, né? Tomara que ele tenha coragem. Então, o que o Fachin disse é: Curitiba, a vara de Curitiba não é, que é o fórum, vamos dizer, o local se é Moro, tanto é que o Moro saiu, o processo continua com a outra juíza, agora o outro juiz que o substitui. Continua naquela vara. O que o Fachin disse: a vara de Curitiba não é o local apropriado, não é o lugar correto, não é o lugar legal de se julgar o caso do Lula. Transfira esse processo, anula o que foi feito e joga o processo para uma outra vara, no local competente. Essa é a decisão do Fachin. A decisão, e tem um outro processo em andamento, um outro HC, que é sobre a suspeição do Moro. Aí é o Moro pessoa, o Moro juiz. A incompetência da vara é o local, não importa quem seja o juiz. Pode ser o Moro, não, o Moro, tanto que ele saiu e continuou lá. Agora está sendo transferido, né? E a suspeição é dizer o seguinte: aquele juiz, Ele tinha interesse pessoal naquele caso. ele é inimigo ou amigo íntimo de uma das partes. Portanto, ele não pode julgar, porque a decisão dele vai estar viciada a partir de um sentimento dele, ou de inimizade, ou de amizade íntima. O Moro externou em diversos momentos uma inimizade ao Lula. A trama demonstrou isso, as mensagens. E as imagens do Moro, no auge do seu heroísmo, segundo alguns, eram nítidas. Ele sempre estava com pessoas políticas de que lado? Do outro lado. Ele aparece rindo do lado do Aécio e do Alckmin. Lembra aquela imagem? Recebendo um prêmio. Como personalidade do ano, rindo, cochichando no ouvido. Ora, como assim? Cochichou no ouvido do Alckmin e do Aécio, os três juntos ali. Que amizade é essa? Então ele agia não como juiz, mas como alguém que tinha a finalidade de perseguir o seu adversário político. Olha, vamos tentar ser rápido aqui para poder várias perguntas. Laílson da Cruz. Boa noite, deputado. A retirada dos processos da 13ª Vara de Curitiba para o Distrito Federal não seria um novo golpe que tentaria blindar o juiz Sérgio Moro, pois o processo foi para outro fórum, mas tudo que gira em torno do processo pode ser reutilizado. Essa é uma tese, Laírson, né? Bom, cumprimentar todos que falaram, a Ana, o Antônio do Vale, o Beto, enfim, todos aí que se maneiram. O Fachin, ele toma uma decisão declarando a 13ª Vara incompetente, transfere para Curitiba, que seria para Brasília, que seria o local dos fatos. Então seria um fórum competente. E também com o propósito de impedir que se julgasse a suspeição do Moro. E ele, apesar de naquele processo não tratar de suspeição, o Fachin entra nesse mérito. Ele manda arquivar o outro processo. A segunda turma, desconsiderou essa decisão porque ela, diria que é praticamente esdrúxula. Ele entrou num mérito que não tinha nada a ver com ele. Ele estava tratando da incompetência da vara, não da suspeição do juiz. Então ele tentou uma manobra para tratar só do caso do Lula e restringindo a repercussão da sua decisão. Agora, não tem jeito, direito é direito. Como pode os procuradores daquele, com uma imensa equipe, um juiz com uma imensa equipe, cometerem tanta barbaridade como cometeram? Você acha isso que é má fé? É má fé. Não é incompetência? É má fé também. É incompetência e má fé. Na verdade, não foi incompetência, não. Foi excesso de esperteza. Querendo condenar o Lula, agiram... Ô Roberto Samuel, tá nas gravações. Aquela delegada que pediu a prisão preventiva de um reitor
da Universidade Federal de Santa Catarina que pulou e se matou num shopping, eles revelam que ela fraudou um depoimento. Ela escreveu um depoimento sem ouvir a pessoa. Isso é incompetência ou é má fé? Isso é criminoso. E o Moro sabia, e o Dallagnol sabia, porque na conversa eles revelam. Isso é incompetência ou má fé? Tudo isso tem que ser muito bem discutido. Ó, Nossa, o nosso tempo está voando. Só para terminar rápido sobre isso, só para pegar esse raciocínio, e eles geraram prejuízo ao Estado, porque mexeram com milhões toda. E fizeram uma operação que eles sabiam que era eivadas de vício. Rapidamente, doutor Gideão Machado, deputado, o senhor é a favor da redução de salário dos deputados e o fim de privilégios e benefícios para ajudar a combater a pandemia, doutor Gideão? Olha, todo privilégio, Gideão, de quem quer que seja, não tem que ter privilégio, para ninguém. Né? O trabalhador, seja um deputado, seja um professor, seja um agente de saúde. Aliás, o governo disse que semana passada voltou o auxílio emergencial. Tem uma pergunta sobre isso. Mentira. Ele fez um ajuste fiscal e colocou o auxílio emergencial como uma cereja. Ele proibiu reajuste para servidor público até 2036. Servidor público está se expondo aí na área da saúde, muitas vezes contaminando e perdendo a vida, ou infelizmente contaminando um familiar. Professores da rede estadual que também estão na linha de frente. Profissionais da área da segurança que também continuam trabalhando normalmente e tantos outros. Isso é um crime. Nós votamos contra essa medida porque nós queremos direito para as pessoas. Agora, privilégio, todo mundo não tem que ter privilégio. Nenhum. Juízes, aliás, procuradores têm uma infinidade de privilégios. Aliás, deputado, cortar. Não seria o caso de congelar, sim, salários de super funcionários, que tem funcionário que ganha mais do que o presidente, que seria o teto, né? Tem ministro aí ganhando 100 mil reais. Funcionário público que ganha muito mais do que 30 mil reais, que seria o teto, né? Não seria o caso de, olha, quem ganha até 5 mil, 6 mil, poder ter o aumento, mas quem ganha acima de 10 mil, por exemplo, tem o salário congelado? Não, já existe o teto. O problema é que tem alguns que estão burlando o teto. Ah. Só que é o judiciário, é o próprio judiciário que burla isso. Tem juiz que recebe por mês sem conta. Mas como? Isso não existe. Você pode ter certeza que nós, deputados federais, não recebemos acima do teto. Nem um pouco. E não há privilégio. Trabalhou o mandato, vai ter aposentadoria. Balela, conversa fiada. Isso aí não existe, viu? Deputado Alencar, esse auxílio de R$250 com exigência do governo para poder aprovar, não poderia ser um valor maior? Não daria para ser mais? Nós defendemos R$600, que era o primeiro auxílio, enquanto perdurar a crise. Nós vivemos uma crise maior, as coisas aumentaram muito e o governo vem e reduz o auxílio. Quer dizer, você tem um duplo aumento, porque os preços aumentaram e o auxílio diminuiu, o poder de compra é bem menor. Marcelo Santos, Alencar, meu irmão, parabéns pelo seu aniversário e pela luta, Marcelo Santos. Arnaldo Fraga, boa noite, Alencar. Sérgio Gabelloni, parabéns, Roberto, pelo programa. Abraço ao deputado Alencar. Rogério Tabosa, boa noite ao nobre deputado federal e ao Roberto. Lula não é só um político, é uma lenda nossa para o nosso povo nordestino. Lula deu oportunidade e resolveu muitos problemas do nosso povo, onde acabou com a fome de todo o povo. Cumprimentar o professor Sérgio Gabelloni, um forte abraço. Daqui a pouco vamos ter um debate sobre educação na nossa rede, com a coordenadora da PUESP de Guarulhos, Osani. Cumprimentar o Tabosa, a liderança lá do Marilena, do Malvinas. O Arnaldo Fraga, nosso amigo, companheiro aqui também da região do Taboão. Forte abraço para toda a família. Cecília. Cumprimentar a Cecília e também o Marcelo, agradecer os cumprimentos. Obrigado, Marcelo. Um forte abraço, tamo junto. Já tem um monte de coisa aqui, não vou conseguir. A gente vai convidar o Alencar novamente aqui, tem muita coisa interessante. Agradecer a todos, pedir para você compartilhar essa entrevista, porque ela fica nas redes. Mais e mais pessoas acabam entendendo e sabendo qual é a opinião do deputado de Guarulhos, Alencar Santana. Eu tenho um cara que ficou bravo, eu falei que o Alencar é o único de Guarulhos. Eu continuo com essa opinião. Obrigado, Alencar Santana. Obrigado, Roberto Samuel. Mais uma vez aqui destacar a qualidade do programa, do debate, atento
e acompanhando de perto as pautas da cidade de Guarulhos, mas sem descuidar das pautas nacionais que interferem na vida da cidade. Se vamos ter mais vacina ou não, se nós vamos ter mais cuidado ou não, mais apoio ao microempreendedor, comerciante que precisa, se vamos ter auxílio emergencial no preço adequado, tudo isso interfere na vida do guarulhense. Nós não estamos fora do mundo, né? É verdade. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade.